Opa, pessoal, estamos aqui os agronautas na Expo Inter, sendo recebidos aqui na sede do nosso nossos patrocinadores ABS. Estamos aqui com o Marcelo e com o Lúcio, participando dessa conversa, já que também os agronautas não tem todos, né? Metade do nosso time pôde chegar depois de um dia de muita chuva, aí, um acesso complicado. Então, até agora, 9 horas, nós temos 4 agronautas aqui: o Fernando, a Yara, a Lívia e o Caju. Como é o Decano. E me tocaram aí para começar a falar, talvez por idade. Então agora nós estamos começando um novo episódio gravado aqui, direto da Expo Inter, e vamos falar sobre ela, justamente sobre essa exposição maravilhosa, sem precedentes em termos de tamanho na América Latina ou no mundo, não sei. Muitos comparam ela com outras, em termos de glamour, em termos de organização. Eu acho que a gente podia abordar isso já de pronto, né? Então eu queria agradecer, Marcelo e Lúcio, essa recepção aqui. E eu gostaria de começar, então, antes de falar exatamente da Expo Inter, queria saber de vocês qual a ideia de estar junto conosco como patrocinadores e por que isso faz sentido para vocês, né? Então, Marcelo, poderia então já começar a nos relatar aí qual é a ideia da ABS junto aos agronautas? Bom dia, tudo bem? Para nós, uma grande satisfação receber os amigos, né? Que a grande maioria dos agronautas são, antes de agronautas, amigos, né? E então, amigos e agronautas aqui, a ABS, como vocês bem sabem, é apoiadora, né, desde o início do projeto. E eu mesmo, que fui um incentivador de que a ABS apoiasse, porque todos nós do agro estamos sempre na estrada, né? É normal isso, né? Faz parte do nosso dia a dia. E eu, como dirijo bastante, eu aprendi que os podcasts são excelentes companheiros, né, da viagem, desse tempo em que a gente usa para também estar escutando, pensando, né, refletindo sobre vários temas, né, e aprendendo bastante, né, durante um período que, vamos dizer assim, que a gente é obrigado a cumprir entre deslocamento aí de um lugar a outro, né. Então eu acredito que esse é um modelo muito interessante do uso do tempo de aprendizado e tudo. E então, assim, eu acho que faz muito sentido na era moderna que nós estamos. E aí, com amigos, com o perfil das pessoas que estão dentro dos agronautas, e a gente entendendo, assim, que esse é um modelo bem simples, conversado, né, trocando ideias, bem. Então isso aí realmente, eu acredito nesse modelo, e para nós é uma satisfação aqui na Expo Inter estar recebendo vocês, e apesar da chuva, uma Expo Inter de muito movimento, que cada ano a gente vê como cresce, né? Fala, Lívia. Obrigada, Marcelo. Bom dia. Queres falar? Não, acho que só acrescentar a pergunta do Caju, acho que faz todo sentido quando a gente pensa em propósito, né? Eu acho que é o que une as pessoas e as iniciativas, né? E o propósito dos agronautas de fazer uma comunicação, né? Quebrar alguns paradigmas aí do nosso setor, eu acho que isso é, sem dúvida, algo que nos une. Passou agora ali, ó, uma van, se vocês viram ali, ponchos. Dia de chuva, quem tem poncho vai, né? E quem não tem, vai também. Por que os outros agronautas não vieram? Será que eles não têm poncho? Porque Expo Inter a gente sabe que vai chover. Ou seja, te prepara, capa de chuva, poncho, galocha e vem, né? Então, se não tem, a gente descobre agora ali, vamos ver no nosso grupo. Se não tem, a gente pode providenciar os ponchos aí, turma.
Tem Viram, poncho né? de Vim de lã, capa. tem Tem de capa de napa, plástico. Eu vim tem de plástico. Daqui a Tem pouco agora. até um Eu poncho já, agronautas, né? não, eu soube que tem agora um boa ideia, Marcelo. bem levinho, que é tipo microfibra. Isso não é E tem por- de plástico na entrada. Eu vim pelo portão central ali. Até de cortesia, De tem. cortesia tem. Bom, então me parece que a questão do tempo não foi o maior Não problema, foi, né? não foi. Depois É nós isso? vamos discutir internamente, é verdade. Não, e eu ia até comentar, para quem talvez vá assistir o episódio agora, ou tá chegando pela Expo Inter ou pela ABS, algo interessante que ontem mesmo ali, passando na casa da RBS, eu vi ali o pessoal gravando sala de redação, tava ali todo mundo, e eu lembrei que a proposta inicial do Caju, do Ricardo, professor Ricardo, era, né, fazer um estilo sala de redação, então algo descontraído, e falando do agro, falando do campo. E quando eu lembro que o professor Ricardo, o Leonardo, todo mundo assim falou disso, eu disse, faz todo sentido, porque eu acho que não tem essa comunicação aí descontraída, trazendo também convidados, trazendo muita informação, mas de uma forma leve. Então, acredito assim que todo mundo que nos escuta, ou pelo menos as mensagens que a gente recebe, e os ouvintes até, o Felipe está aqui hoje nos prestigiando, acho que é nessa linha, assim, ó, aprende, mas também ali dá uma risada, sim. descontrai, exato. Então, tentar levar essa comunicação um pouco mais leve. Não... Então, vamos falar sobre... vamos falar sobre Expo Inter, né? O que vocês acham da Expo Inter com esse recorde de público que teve nesse último fim de semana? Era um desejo represado das pessoas saírem de casa, o pessoal urbano, para vir ver os animais, as máquinas, esse movimento todo. Eu fiquei impressionado. Uma pessoa que recém veio da China e achavam que a China tinha muita gente caminhando nas ruas, dizendo, tchê, isso aqui é pior que a China. Né? A gente tá... e realmente, essa rua aqui, asfaltada aqui na frente da estande do ABS, você estava aqui dentro olhando, né? Que não tinha como caminhar ligeiro. Tu tinha que caminhar devagar, olhando para frente e se esquivando das pessoas para chegar no teu objetivo, aqui saindo do crioulo, indo pro pavilhão dos bovinos, né? Demorava, né? E eu não sei porquê, né? Esse crescimento, eu quero até fazer assim, ó, por um lado é bom, mas por um lado eu queria só ouvir a opinião de vocês, é um pouco desorganizado, é um crescimento orgânico, assim, vão crescendo, e muitas vezes, eu não quero fazer aqui nenhuma crítica, porque eu sei o esforço hercúleo que faz a Secretaria para manter esse parque em condições de receber, né? Depois, inclusive, do ano passado que nós tivemos aqui, foi todo ele, ficou embaixo d'água, né? Eu sei como é que mas nós temos algumas críticas para fazer em relação, né, à infraestrutura. Com certeza. Eu acho que vocês poderiam conversar, vocês que são expositores, não? Uma pessoa me perguntou sobre isso, Caju. Cliente nosso, parceiro de Roraima, veio aqui, estava muito animado com o Expo Inter. Falou, qual é o número de pessoas que vêm na Expo Inter? Deixa eu procurar para não te dizer errado. Aí eu vi que isso é uma publicação no Jornal do Comércio. No sábado, estiveram aqui 120 mil pessoas. No sábado, na estreia. Meu Deus. E a expectativa é que essa Expo Inter vai superar aí um recorde, que é algo superior a 800 mil animais. Estava lá na capa, ó, Expo Inter abre com estimativa de público de 800 mil pessoas ou mais. Então, é muito grande mesmo, e a estrutura não acompanha. Não acompanha. A gente vê aqui, tem associações de raças, empresas que estão aqui instaladas, e a questão de a rede elétrica não comporta, né, a água não comporta, a internet não comporta. Então é um evento maravilhoso, mas a gente está com dificuldades mesmo aqui, da estrutura, né, do espaço, do ambiente do parque. Ele funciona bem em alguns lugares, outro não, é um pouco desordenado mesmo. E eu ia comentar, eu ia ficar da noite, ontem eu saí tarde daqui, eu pensei, vou dormir aqui, porque a gente tinha agronautas cedo, vou ver um hotel aqui na volta, quem sabe eu consigo. A diária de um hotel, 3 estrelas, assim, hotel básico, R$1.300. Tu procuraste ontem um hotel? Procurei no O Booking. planejamento é algo que tu acredita? Não, eu não sabia. Não, eu procurei ontem e não consegui. Pobrezinha, não. Eu ia ficar. Fala que o homem do campo precisa se preparar, se planejar, né? Ontem eu resolvi
Boa, Veloso, mas eu não sabia que eu ia ficar até tão tarde. Não, o planejamento não era ficar até tão tarde. Era o plano B, sair tarde, eu não É esperava que a ficar Yara até não tarde. sabe a diária de Belém lá com a... 5 mil reais. Não, de Belém. Com a Copinha, Não. né? E eu ia comentar. Eu, se tivesse um hotel e stay e fosse procurado ontem, eu acho que eu Mas mudaria um pouco a minha tabela. 1.300, A minha tarifa talvez ela teria algum ajuste, né? Mas Veloso, R$ 1.300, né? Tu tinha muito sono ou não? Muito cansado? Não, eu tava pensando na chuva de manhã, porque eu não venho mais de carro. Não, eu tava cansado. Né? Não, mas não era pra tanto. Ela né? vem cansada, porque sábado da Expo Inter, no primeiro sábado do recorde esse, também tinha muita gente de São Gabriel aqui, por isso que deu esse recorde. Porque à noite São Gabriel. era o aniversário de 50 anos da nossa agronauta. Agronauta, isso Santa aí. Margarida, Vila Nova, Bexuga. Não, é essa a razão do recorde. Lavras, veio. Veloso, tu Isso. falaste de números, não é? Sim. Eu li na Zero Hora ontem, né? A contagem foi o recorde do fim de semana. O recorde desde E não é o freio de ouro, faz imagina 10 esse. anos. Né? Não teve freio de ouro, tu tem Imagina razão. o freio de ouro esse final Mas de semana. teve morfologia. final do Carro. Então, assim, ó, nos 2 dias, sábado e domingo, juntos, foi o recorde. Faz 10 anos que não tinha tanta gente. Eu acho que sempre vai ter mais gente, né? Eu acho que não Então tem. isso essa foi a quase coisa- 300 mil pessoas no final de semana. Foi Não sei se foi 200 120 e... no sábado, né? 200 Foi mais de e... 150. 267 mil ou 270 mil, se não me engano. Mais de 250 Saiu no Zero mil Hora. pessoas. Aí é o levantamento. Não, mas até indo ao encontro que vocês estão falando, eu não venho mais de Outras carro. Eu margens. desisti de vir de carro, porque o ano passado fiquei presa, um carro ficou na frente, foi um inferno. Então, assim, o estacionamento chega tudo embarrado. Então, assim, essa questão de infraestrutura realmente é uma coisa que afugenta. Daí eu vinha de Transurb, que é a coisa mais fácil do Assadica, né? verdade. Mas com chuva, vou vir de Uber. Os Ubers não estão pegando para vir para via Esteio. Tem que pedir para largar lá do outro lado da estação. E tu toma um banho de chuva até aqui, Caju. Eu vim com guarda-chuva, atravessei de lá, porque na beira, quem entra pelo portão principal ali, tu leva a BR tá passando do lado, né? Os carros estão passando, tu toma um banho de chuva. Então, assim, a parte de infraestrutura, para quem vem caminhando também, o pessoal vem Sim, de o carro, mas pedestre. a calçada horrível. Então, acho que tem muita coisa para melhorar até para essa Tem um questão. colega nosso que ele participou do Agronautas, não está agora mais conosco, ele gostava de pegar uma fala e fazer pontos. Os pontos que tu traz, então, não tem Uber, não tem estacionamento, não tem hotel, a gente se molha. Então a recomendação é que a gente não venha. Não, Vamos passar Mas, pro lado positivo. não, mas são Não, coisas... eu tô tentando. Não, mas tu vê... Vamos falar das coisas. Não, vamos falar das coisas boas. Não, vamos falar das Estamos aqui coisas boas. animados, Não, mas tu vê que tá lotado. Tu imagina se tivesse só coisa boa. Bom, daí não suportava o parque, né? Se com todos esses probleminhas, tá com pontos, né? esses pequenos Pequenos pontinhos. Então, eu acredito que temos que melhorar E cada eu vez acredito mais. Muito, Yara, eu acredito muito, Yara, na organização, administração feminina, sabe? Eu gosto Não, muito de eu vocês gosto. e eu gosto. sei quem está na frente hoje daqui Beth do parque é a maravilhosa. Beth Imagina que Sinibima. ela não passa E diariamente, ela, né, gente? eu sei como ela trabalha, eu sei quanto isso aqui rende, tá? Ela me explicou bem, eu estive lá visitando, e eu acho assim, é um desafio. Claro que nós temos que melhorar. A gente está falando aqui de pontos negativos, porque é mais fácil, né, criticar. Agora, vamos falar das coisas boas, né? Não, e Vocês talvez abrir uma vão- iniciativa, a gente estava falando antes, né, Marcelo, que tem a iniciativa de fazer um público privado aqui, com hotel, quem sabe esse público não gera isso, de realmente fazer desse parque de exposições um centro de eventos que seja para o Rio Grande do Sul inteiro, não só para... Nós gostamos muito que venha público e temos dificuldades com o setor público, é isso? Exatamente, mais ou menos Porque isso. essa administração ela é compartilhada. Que venham mais iniciativa público-privado, acho que é uma boa ideia, como já teve no passado, a gente comentou antes, Marcelo. A parte essa toda da estrutura, eu fecho 100% com vocês. A gente faz muitos anos que vem, né, na Expo Inter, né? E o crescimento é como o Caju bem disse. Orgânico. Qual a expectativa da Expo Inter 2026? Certamente que vai ser maior, né? Então temos que estar preparados. Mas eu acho que, como puxando para o lado dos pontos positivos, né? Realmente a Expo Inter ela tem uma importância dentro, dá para se dizer, da América Latina. A gente vê todas as instituições, associações de raça, a parte até política do governo está tudo aqui envolvida, muitas ações em prol da pecuária, da agricultura, muita coisa inicia aqui, porque se reúnem muitas pessoas pessoas importantes que estão discutindo temas
muito relevantes, né? É um ponto onde a gente também tem uma parte não menos importante de congregar com tantos clientes, com tantos parceiros, fornecedores de genética. Então é um momento em que a gente tem um tempo aqui, são praticamente 10 dias, que a gente recebe muita gente. Como são os negócios, Marcelo? Falando nisso, vocês receber com esse público tão grande, vocês veem aqui saírem muita coisa de encomenda, de semi. Como é que funciona aqui o faturamento da empresa de vocês? Tu sabe, Caju, que o faturamento em si, vamos dizer assim, falar em pedidos, assim, é óbvio que acontece muitos e é muito bom, mas não é o principal, é o fomento, a prospecção, muitos negócios a partir daqui saem, né? Então, assim, mas com certeza, em comparação com os últimos anos, esse ano já está sendo muito bom. O que mostra um aquecimento, a gente Da acompanha os pecuária. relatórios da Asbia, vê que o corte, né, está crescendo no Brasil, né? E aqui no Rio Grande do Sul não é diferente também. A procura tem a ver com o ciclo pecuário, né? A valorização do gado, a prospecção de uma valorização do produto terneiro. A gente até aproveitando que eu falei nas BIA, né? A gente tem aquele relatório que sabe que a venda de sêmen está diretamente ligada ao preço do boi e do terneiro. Então, assim, aumentou o preço do boi e do terneiro, aumentou a venda de sêmen. Então, isso é muito positivo e essa prospecção a gente já sabe, já está vendo acontecer já E nessa aqui safra. na Expo Inter ajuda muito nisso, é. Deixa eu contar uma coisa para vocês de outro nosso querido patrocinador, que é o pessoal da Brasão. O pessoal da Brasão montou uma casa aqui, um stand, que depois, logo em seguida, nós vamos fazer uma visita em conjunto lá, certo? Certo, gente? Combinado. Então tá. E eles disseram o seguinte, eu perguntando a mesma coisa, Marcelo, disse, "Tchê, como é que é? Vale a pena gastar aqui nessa recepção, nessa casa, nesse stand, na Expo Inter, de passar tanto tempo aqui, né? De plantão recebendo?" E eles disseram assim, Tchê, aqui não é para fazer negócio. Aqui é para devolver tudo aquilo que o Exatamente. cliente prestigiou a gente nos negócios e aqui a Isso. gente recebe ele como uma devolutiva. Ou seja, eu estou fazendo alguma coisa para eles, recebendo, entregando um muito obrigado. Perfeito. Então eu uso a Expo Inter aqui para receber bem os. E eu vou dizer uma coisa, Marcelo. Se vocês não têm aqui um bom almoço, dá um pulinho ali na Brasão, tá? Rinhones, Me senti convidado agora. mojerra, Me senti convidado. mojerra. Essa é boa. Não, e vou dizer uma coisa, eu não tenho nenhuma procuração para convidar ninguém para lá, mas é que é maravilhoso. É maravilhoso. Eu comi o melhor rinhones da minha vida. Ah, eles são, Vamos lá, não, vamos eles tudo são tá delicados. louco, tá louco. Mas aqui eles têm uma boa parrilla também, que é o assado aqui assado também. todo dia, No né? churrasco Assado aqui na BS eu nunca fui convidado, tá? Ó, vamos lá. É. Mas ontem eu quero dizer que eu fui lá no Miller, lá na Datamars. Aham. Temos que ir lá também. Mas eu olhei pro. De onde é que esse assador aqui, che? Tinha um assador diferenciado ali mesmo. Eu sou de Eu Novo vi. Hamburgo. Eu digo, não acredito. Tu é de Novo Hamburgo, mas, tchê, eu também sou Schneider e tal. Parará. E ele, não, e o cara assando. E aí nós chegamos numa conclusão, conversando assim sobre carnes, né? E eu acho que a gente podia abordar isso, né, Veloso? Tu tá muito calado, eu acho que tu tem que entrar e a Yara também. Assim, ó, como melhorou o padrão de carne que nós estamos oferecendo a cada coquetel, a cada impressionante, assadito é que teve verdade. lá na casa do Brangos, assadito. Tchê, tu olha e tu vai comendo assim de mão cheia, tudo carne bem no ponto, aquela carne assim que é oriunda de um entrecô ou de um assado de tira, bem assado ao ponto. Não, o negócio Bem melhorou apresentado de também, uma tudo maneira bonitinho. que Ao eu vou ponto dizer. menos, né, Caju? Ao ponto menos. Não Dá pode, um ao pouco menos. ponto já passou do ponto, né? Na É. carne. Para quem A gosta de gente, carne a boa. gente discorda muitas coisas, mas quando é reprodutor, gap é gap, né? Gostou dessa? Mas eu ia comentar com vocês também que é interessante, porque a gente que é do campo não tem um local de encontro. É diferente de quem trabalha no jurídico, que vai, né, no Exato. fórum, a gente não tem um lugar de encontro, nós mesmos, para nos encontrarmos, é uma vez por ano. Então, é muito interessante a Expo Inter ter esse apelo, e a ABS tem seu centro, a Brasão, todos terem, porque é uma forma também da gente se encontrar, né, Caju? Porque é o momento do ano onde tu vê todo o pessoal que fornecedor, eu acho bem também vou marcar meus aniversários na Expo Inter. Na Expo Inter. Mas tu sabe que esse comentário do Caju de devolver um pouco, Sim. né, para o nosso cliente, essa conexão que a Yara acaba de comentar, foi muito legal também ontem. Veio um cliente nosso de Rondônia, que foi o ganhador do concurso da carne Angus lá do Centro-Norte. Usuário de genética ABS.
E aí veio aqui, com um prêmio, foi a visita a ele e o pai dele, né? O Marcelo Parrão. Então ele veio aqui, primeira vez na Expo Inter, se impressionou com o tamanho do parque, o número de pessoas, e veio aqui justamente nos dar um feedback, né, da satisfação da Genética ABS, que mostrou lá os resultados, né? Então, tu vê aqui, a gente fala, a Expo Inter é Rio Grande do Sul e tal, mas ela é uma feira nacional e dá para se dizer até internacional, né? Que a gente vê tantos pessoas de vários países, Verdade. né, circulando, e isso é bem como o Caju falou, eu me lembrei na hora, né? Então ele passou aqui uma tarde conosco aqui, conversando bastante sobre pecuária e muito satisfeito, né, com os resultados que está tendo com a nossa genética, o que nos deixa muito orgulhosos, né? Outra coisa. Isso, essa integração de clientes de outras áreas e também de outras áreas da empresa. Hoje a gente tem aqui a presença do marketing, técnicos de corte, técnicos de leite, então que costumeiramente não, às vezes estão no campo com a gente, mas não é a rotina. A nossa geneticista Laís estava aqui exatamente. Então essas pessoas estão aqui também fazendo essa Internamente essa a empresa integração também cria um momento também de maior integração, também comunicação. isso, também internamente, mas da empresa com o nosso mercado também, com o Certo. nosso consumidor. Quantas Certo. pessoas da BS circulam nessa semana aqui? Essa semana nós vamos estar entre 10 pessoas. Mas seguramente mais de 20 Mas- aí, com função dos Não, dos ok. demais Não, relacionados, né? Muito grande, perfeito. É. Contando com os representantes, mais de 20. Mais de 20 pessoas aqui trabalhando. E, bom, eu acompanho assim de vocês, mas é bem variado, né? A ABS, a Brasão, nós falamos, empresas que tem aqui usam espaço muito relacionamento com o cliente, né? Talvez mais focado que na venda. Isso. Mas a Expo Inter vende muito, né? O setor de veículos é impressionante o que vende, vende carros, caminhonetes, utilitários. O setor aí do artesanato, correaria, selaria, guasqueiro, vende muito, né? Muito. A agricultura Entendeu? familiar ali, agricultura né? Batendo familiar recordes vende e muito. recordes. Então, assim, ela até é uma coisa mais antiga, expofeira, né? Exposição onde tu expõe, feira onde tu vende, né? E ela é bem expofeira, né? É. Sim. Então, ela tem bem as características, né? E reprodutores vem oscilando, né, Caju? Já teve bastante venda de reprodutores, touros rústicos, vamos chamar, né? E hoje ela está um pouco mais elitizada, né? E passou por uma venda mais... Mais elitizada. Hoje tem vários leilões, empresas que vendem embriões, várias raças, vários leilões, mesmo dia. Mas eu acho, Mas né, elitizado, para o selecionador. Mas perfil eu acho diferente, que né? ela, de público. ela foi se acomodando para uma coisa que tem mais sentido fazer vendas elitizadas É aqui. especializado. Né? Por quê? Desculpe, porque talvez essa vinda de animais rústicos para passar, dar uma passada aqui, para depois ser distribuída para vários locais, não seja ideal. Sim. Ou seja, bem-estar Tem animal, dificuldades, o tem bem-estar dificuldades. animal está sendo observado nesse aspecto. Desafiado. Então o que acontece? Faz o elite vende embrião, vende através de um filme, os animais que vão para a pista aqui dentro já estão dentro do galpão, ou seja, faz mais sentido, eu acho. Então, mas tu falasse na venda, comercialização, né, de todos esses... E eu me lembrei de uma coisa, né? Os nossos patrocinadores que estão aqui também, a Ouro Fino, tem o stand, a Fecton está com um stand aqui dentro para fazer a mesma coisa, receber e tal. Nós temos que citá-los, né? Sim, sim, E- o Datamarus, comentários. O Datamars. Mas nós, agronautas, tendo em vista que as pessoas que nos ouvem estão dirigindo durante uma hora, mais de uma hora na estrada, tomando mate, nós estamos aqui rogando, fazendo um apelo para que alguma montadora de carro, uma caminhonete, ou de fabricante de erva mate nos patrocine também. Porque eu acho que está faltando esse... Esse ervo. Tu já tinha Esse falado não nisso. Tem, esse a gente não tem como patrocinador. Nenhum ervateiro se entendeu? Daí O José Ervateira era o Leonardo, né? E ele nos faltou aqui, faltou o Poncho e não pôde vir, né? Mas é o homem que ia fazer esse link das ervateiras. Ele ia, verdade. Pois é, não foi adiante. Alecrim. Gengibre. E um carro, uma caminhonete, eu não quero falar qual, mas tem tantas aí, tantas, né? Diz para nós transportar o desassoramento para cá? Não, eu digo que a gente possa também, um dia, fazer um episódio nosso gravado numa, eu não vou falar a marca, porque senão eu vou ofender as outras, mas de uma caminhonete dessas Aí, bonitonas. transitando, viajando. Não, a gente pode No estar... Starlink. Não, a gente fazer aqui, porque ele nos
patrocinem essas montadoras, porque aí entra um dinheiro um pouco grosso, né, na parada, e a gente pode talvez fazer episódios tudo ao vivo, televisionados, enfim, Dentro do entendeu? carro, Muito bom. Ou levar o nosso propósito mais adiante. Mais adiante, Muito verdade, bom, tá? verdade. muito bom. E outra coisa que eu queria, um tema que eu queria passar agora para a Lívia, vou passar a Lívia porque depois a Yara fala, eu gosto da guria falando, é a questão das crianças na Expo Inter. Por favor, Lívia, começa aqui, depois nós temos outras surpresas. Essa foi uma experiência, até contei ontem pra Yara, a gente estava aqui conversando. Eu tive como voluntária, na terça-feira, com o grupo De Olho no Material Escolar, essa associação que roda aí o Brasil inteiro. A gente, inclusive, tem um episódio com a Letícia, lá no iniciozinho, acho que é o 20, 21. Só pode voltar e assistir e ouvir esse episódio. E essa associação, ela faz esse trabalho de vivenciando a prática. Então, trouxeram vários alunos do ensino médio, então não eram os pequenos, né, eram os maiores ali, e vieram aqui para a Expo Inter, a gente se dividiu ali as turmas, fomos em vários apoiadores. Adolescentes, pré-adolescentes. Pré-adolescentes. 13, 14, 15, por aí. Exato. Tá difícil. 13, 14 anos, no ensino médio, vieram para cá e a gente passeou ali com eles e fomos em alguns estandes, inclusive eu fui aqui na Massa e fui também na Arco. Por quê? Porque eles vêm aqui e veem a prática. Ouve ali falando dos tratores, ouve o pessoal ali falando dos animais, foram na Brasão, a Brasão foi um apoiador também, viram ali os bovinos, entenderam. E o mais impressionante que me chamou muita atenção é que eles, mesmo estando aqui em Porto Alegre, uma escola aqui pertinho aqui de Belém Novo, a maioria de todos os alunos nunca tinham vindo da Expo Inter. Nunca tinha estado não aqui. tiveram oportunidade ou não tiveram atividade. Exato. Não tinha contato assim. com nada rural. Não inclusive, tem contato, porque lá alguns ali- têm, São já uma é. zona ali que é de transição. Sim, Belém Novo já Exato, tem área rural também, então na muitos grande Porto sabiam, Alegre. eu quero ver cavalo, eles estavam Sim. assim, né, fascinados, eu quero ver. Claro que sabiam, mas quando chega aqui, sobe no trator, tira foto, todos, né, com celular, claro, já Sim. estavam ali bem equipados. Então isso, e também as oportunidades, eles já estão numa transição ali pensando no mercado de Futuro, trabalho, um então as pouquinho. professoras... Exato, as professoras já estavam, olha aqui, ó, muitos tinham que voltar porque já trabalhavam de tarde. Olha. Então, assim, foi uma experiência muito E passar interessante. uma imagem positiva do agronegócio, né? De Claro. tudo que faz, né? Pela sociedade, né? Pela economia. Exato, todo mundo, assim. Eu estava falando para a Lívia ontem, esse material de olho no material escolar é algo que não existia 25 anos atrás. Eu me lembro que há 20 anos atrás não existia nada nas escolas. Eu me lembro quando as minhas gurias estavam no Rosário, na terceira, quarta série, eu vivia na diretoria lá do Rosário, brigando no Colégio Rosário pelos livros que vinham. Que vinha errado. E eu me lembro que uma vez eu peguei, que falaram horrores do Rio Grande do Sul, eu peguei um estudo do Nabiger, do Campo Nativo, para mostrar. Que Aí legal. pedi uma retratação no colégio, aí eu dei uma palestra, fiquei lá uma semana dando aula no Rosário para as crianças, mostrando que o bioma Pampa não era destruído e tal. Então, assim, como evoluiu, que legal isso, como uma iniciativa positiva como essa do material escolar. Hoje tem inclusive a cartilhazinha do material escolar, tu liga para elas acionam, te disponibilizam o material. Eu digo, como evoluiu, que legal. E daí tu fala as mulheres, né, Caju? Mais um ponto para elas nessa questão da comunicação. Essa Letícia É fantástica. vários pontos para vocês, tá, mulheres, tá? Essa Letícia, e eu gostaria que todos que estão nos ouvindo se inteirassem desse trabalho, dessa associação chamada De Olho no Material Escolar e se associassem, porque ela está crescendo. E é um movimento muito importante de defesa dos interesses da economia brasileira, que muitas vezes acaba atirando pedra em quem não tem que atirar. Deixa eu só para falando sobre crianças, né? Amanhã eu faço parte também, viu, Lívia? Não é patrocinado pela essa associação, mas é pelo Sindicato Rural de Uruguaiana. Quando vai chegar aqui na Expo Inter, um ônibus completo de 45 adolescentes, oriundos da escola pública do município e que nunca saíram do município. E vêm direto para a Expo Inter e vão passar por várias estações. São recebidos pela Farsul, onde a Paula Hofmeister vai fazer uma palestra sobre o que é o agro gaúcho, né? Vão depois na Cimeras ali falar, um rapaz da Cimeras vai falar do quanto cresceu a indústria
né, de maquinária no Rio Grande do Sul. Depois nós vamos no cavalo crioulo, vai ter uma pessoa do cavalo crioulo dando assim uma palestra básica sobre cavalo e tal. Vou adorar. Então nós vamos depois na ovelha, nós vamos na Renascer lá falar, puxar uns animais ganhadores de prêmios. Já Depois, é o segundo ano, né, Caju? é o terceiro. Terceiro É já? o terceiro ano que nós fazemos isso, sempre com crianças diferentes, Tá. né? E que elas passam por uma triagem interessante. E elas verdade, concorrem para claro, isso. É interessante. e para poder entrar ou ter ingresso nesse ônibus, né, que viaja a noite inteira, passa o dia inteiro aqui Eles e entra voltam. no ônibus e volta Volta. para Uruguaiana. Vocês não têm hotel, não tá? Sim. E elas vêm aqui e no final eles vão ali na Brasão e recebem um diploma. Ai, que legal. Eu tive Sim, na né? Expo Inter e tal, e vão guardar. Né? Então é uma maneira de dar, tirar uma. O que houve? Vamos pegar uma água para ti. Uma aguinha? Ou um líquido, Pedi. um conhaque? Não, Não, é perigoso, temprano, não. é manhã. De manhã é água. Não, Temprano. Água, vamos ser é o charuto da noite. Isso. Bueno, eu queria só dizer isso, que eu estou muito contente, porque eu participo ativamente e caminho com essas crianças, todas uniformizadas. O problema é o seguinte, de vez em quando uma se perde. Tchê, louco! Elas vendem camisetinha. Tchê, louco! Tu imagina tu catar uma criança nesse parque Ai, aqui, tchê. por favor, sim. É que uma resolve ir no banheiro, vai num stand aí, tu não sabe. Não sabe. E aí, esse é o... Caju, mas olha, eu tô com o microfone assim, é uma iniciativa super interessante do Sindicato Rural, mas eu fico pensando assim, que pode ser multiplicada para outros sindicatos, super interessante, mas imagina se isso pega obrigado, o Lúcio. público aqui, que não teria que ter mais estrutura ainda até para essa gurizada, né? Pode ser uma ideia lançada E pelos voluntários, agronautas. yeah. Podia ser uma ideia lançada por nós de ter um centro que receba essas crianças. Imagina que legal isso ser um evento, fazer parte da rotina da Expo Inter, de ter algo que receba sempre crianças para fazer esse tour. Acho que seria fantástico. Existe, né? Existe assim o dia das escolas aqui na Expo Inter. Eu não sei como é isso organizado, mas Mas do essa, interior, né? mas essa do interior, isso é uma iniciativa do próprio sindicato, porque ele tem que estar em contato com a Secretaria de Educação do município. Tu tem que ir nos colégios ver quem tem interesse. Tu tem que fazer um filtro bem bom, Sim. porque senão vem gente só para passear que não tem nada que ver. Que não tem nada a ver com o negócio e aí sim, uns diabinhos, não queremos que sabe venham que- os diabinhos aqui na Expo Inter e tu tem uma dificuldade de correr atrás e tal. Eu achei super... Tem que ser Tem que gente ser gente, selecionada. mas eu ia comentar com vocês, eu fui no exterior, né, quando a gente morou, eu achei muito interessante algumas exposições que a gente foi, que tem o centro da criança. Então, assim, começa com brinquedinhos, tu entra num pavilhão, todo rural, tu já deve ter ido, né, Veloso? Todo rural, então tem o cavalinho, como é que tu encilha, como é que tu faz num cavalo Junto. de brinquedo e tu vai entrando. A e quando- fazendinha. a fazendinha do leite, mas assim, um parquezinho de diversões para crianças e vai indo conforme a idade. Isso aqui poderia ter, que daí todo mundo que chega entraria. Uma... E Araná, nos Estados Unidos, né, É. que tu acompanha bastante, é muito comum ter a exposição em que os filhos dos produtores preparam Eles os que fazem terreiros, isso. e eles que fazem, Eles que puxam fazem, isso. e tal. Isso aqui ainda não é uma realidade, mas aqui eu venho até lembrar, né, o Martim do Raul e da Ana Doralina, Tava Isso. que estava puxando o Aham, carneiro que daí- tirou reservado de campeão, parabenizar eles. É ali, né? verdade. Verdade. Um filho do agronauta aí já, né, bem novinho, o guri, Puxando. faceiro da vida puxando o carneiro. Nunca mais, Caju, tira isso do guri. Nunca mais, nunca Nunca mais, mais. nunca Essa é uma mais. memória maravilhosa. Mas eu vou mudar um pouco. Tem a idade do Martim, do meu filho, por exemplo, que veio, foi lá olhar o carneiro, ficou encantado. Eu até me admirei, porque ele ficou muito encantado com os ovinos lá. Lá fora tem ovelha, mas é de campo, não assim, mansas, etc. Me chamou a curiosidade, da criança pequena. Mas aí eu vejo do adolescente, eu acho que é muito interessante esse Expo Inter, é o seguinte: o agro às vezes é visto como algo defasado, atrasado, antiquado, com pouca estrutura. E o que eu acho que abre os olhos aí do jovem, esse adolescente, nível médio que for, é que ele chega aqui onde eu estou, por exemplo, no stand de gado leiteiro. Tem aqui um local sala de ordenha. Mas o que essa vaca tem? Nossa vaca tem um pedômetro, tem um chip. Essa informação está indo para um sistema do controle leiteiro. E esse leite? Não, esse leite ele vai ser analisado. Célula somática, outros conteúdos do leite. E isso vai ser de forma automatizada. Isso. Anda ali, que nem meu filho andou comigo. Tinha um lugar que tinha um drone pulverizando, né, demonstrando. Pai, como é que é isso aqui? Não, meu filho, você vai trabalhar na lavoura. É um drone. Ele está substituindo o avião, o trator, etc. Ele está tornando o trabalho mais seguro para o homem, mas olha o nível de tecnologia, né?
E, bom, meu filho, tudo isso aqui, vocês que são encantados por games, sistemas, o meu mais velho gosta muito de programação, requer muita capacitação em tecnologia, um equipamento, uma colheitadeira, etc. Ela requer capacitação, então eu acho que ajuda também a essa pessoa, Essa aproximação. não, esse jovem que está olhando o mercado de trabalho e dizer, não, mas ali tem áreas que não necessariamente eu vou estar abrindo buraco, Sim, entendeu? sim, sim. Eu vou estar fazendo algo braçal, eu posso estar no agro com a minha capacidade em outras áreas de tecnologia, Desenvolver uma- de alta Despertar, sim, tecnologia. sensibilizar. E nós temos necessidade mesmo, carência, espaço, né? Até esse teu comentário foi muito. Vai puxar a brasa para nossa assada aí. Mas eu digo assim, a questão da tecnologia, estava vendo ali realmente as empresas de maquinário, né, com os GPS mostrando na televisão lá como é que funciona toda essa O mapeamento da área, tal. todo. E aí vem até de temas de episódios que já foi várias vezes comentado a questão da mão de obra, né? E tu olha toda essa tecnologia do agro e essa nova mão de obra que é a renovação, ela é constante, né? Ela está altamente dependente da tecnologia. Então, assim, na verdade, a gente até, vamos dizer assim, cada vez mais vai depender desse jovem que está conectado com a facilidade, vamos dizer assim, que talvez um peão de campo, com todo o nosso respeito, né, ele tem dificuldade dessas Não, ou o tecnologias. próprio pai dele, por ser de outra O pai geração, Sim, não sim. vai ter essa facilidade de conectar tudo isso, né? Exato. Conectar no Bluetooth, conectar numa base de dados. Até para nós, né, conectar no Veloso? Wi-Fi. Não. Eu digo- Eu não tô atualizado. É atualizado. É. Não. Não, tu é top. Eu tô com Pro- rede 5G, tô com Wi-Fi, tô tudo Ah, certo. tá. Se não Tô tiver com com Bluetooth. isso, né? Não, eu tô nas redes. Sabe que Só um pouquinho, Caju. Eu achei que Adorei. Desculpa, com licença. Eu achei que o Marcelo ia puxar a brasa para nossa sala, porque nós tivemos aqui esse ano, estamos tendo uma comunicação um pouco diferente, que é um tour virtual Olha com só. Eu óculos vi, não de entendi realidade o que tava virtual. ocorrendo. O que era E isso que tava qual foi o ocorrendo? público que chegou mais, que Gurizada. buscou mais Não, atenção? E o Os que vocês jovens. faziam ali? Eu vi que o pessoal colocava É óculos. isso, e aí faz uma visita virtual lá na central. Na central. Na central. Ela sobrevoa a central, entra no Isso, laboratório. nos laboratórios, vê as Tinham dois tecnologias. equipamentos, eu acho, não era? Ou era Um equipamento. muito interessante. É. E teve interesse as pessoas. Teve E eu- principalmente dessa faixa etária Dessa aí, dos faixa etária, adolescentes. E o que eles te relataram depois? E ficaram surpresos? que não Claro, tinham ideia? isso. O nível de tecnologia é que uma tem. visitação lá na central de Uberaba através da tecnologia do óculos 3D. cadê o Aqui, óculos? ó. Quero Tá ver. aqui, ó. Eles dizem, aqui, ó, tá aqui, ó. Não, eu quero ir para Uberaba. Tá, né, mano? Não, agora não, louco. Agora não. Tá? Tá. Se não tá. Quanto a. Fazendo um parêntese, Veloso, essa coisa do tá atualizado, né? Esses dias eu fui cortar o cabelo, né? E aí eu tava meio cabeldão, assim. Eu digo pro cara, tchê, olha, minha esposa não quer que eu corte muito, tá? Mas tu corta e vê como é que é. E aí eu, pá, fechei os olhos pra dormir, né? E o cara vai mexendo na cabeça da gente, Tá. cortando o cabelo. carinhozinho, tu já Carinhozinho e tal. E aí faz, tá, eu tô ali, tá, tô relaxando, daqui a pouco, eu abro os olhos, o cara tinha cortado tudo, né? Eu digo, mas o que é Bem isso, baixinho, rapaz? bem baixinho. Mas o que é isso? Aí ele cortou bastante, né? E eu dizia, o fez que o é isso? degradê. Mas eu não tô entendendo, era, agora tu tá conectado. Boa. Claro, E eu digo, ué, sai, corte de cabelo agora tem nome. Conectado. Também, então eu também tô conectado, viu? Mas ele tinha uma maletinha. Degradê dos jogadores de futebol. Olha o perigo. Boa. Bom, interessante, hein? Tá vindo óculos pra nós? Não? Tá ali, Aham, tá a vendo gente o vai óculos pegar. pra nos mostrar. Eu tô Outra abrindo coisa- aqui. Ah. Pode falar, Yara. Não, outra coisa interessante da Expo Inter, voltando um pouco para o nosso tópico, que eu notei a quantidade de palestras e de eventos simultâneos. Eu me perdi nos horários, porque Sim, tá uma tendo, grade é impressionante a muito grade, grande, que não né? tinha tanto assim, né, Caju? O que tu acha? Eu? Tantos eventos, de tantas coisas acontecendo. Yara, eu acho que Tem mais? triplicou. Triplicou. Triplicou Tu não consegue estar em os todos. temas, as palestras, tem para todo gosto. E para toda idade, para todo tipo, tem tudo, todo dia tem um evento. Todo dia tem evento. Mas bom, vamos comentar o seguinte: a própria empresa
de comunicação maior que nós temos se muda para cá, né? É verdade. Faz né? todos os programas aqui dentro. Não, todos estão aqui, Entendeu? né? Então, e aí promove dentro da casa dela, todo dia tem alguma debate. coisa. Olha aí, ó. Tia, onde é que tu tá? Tá em Uberaba, louco, velho? Foi para Uberaba. Eu tô em Uberaba, BR-050. Ah, mudou até. Agora eu já entrei na área do café, loja. Tem um senhor entrando aqui na central. Bom dia. Ali, cumprimentando o colega aqui, ó. Administração. Não é eu, né? Administração. E o pessoal aqui. Atenção, pessoal, venham à estande da ABS. Vamos viajar para Uberaba e vamos ver essa empresa, como ela se organiza lá e onde fazem a maior coleta, né? Touro de leite. Ah, eu tô agora no carrinho elétrico. Tem um motorista. Tem mais carrinho? E é legal. Quanto Cara, tempo? deixa no telefone, Quanto tempo é o Esse é, Ai, cara. meu Deus. Aqui tem a coleta agora. Quanto tempo é o Segue tour? olhando o telefone, todo já saltou lá. Ó, chegou aqui agora. Ó, mostrou o ejaculado. Vamos botar laboratório convencional, área limpa. Análise da qualidade inicial, recepção sem Não coleta. preciso mais assistir o Não, Tá narrado pelo. Quanto tempo é Eu o vídeo, lembrei. Lúcio? Quanto tempo? São 3 minutos. 3 minutos. E um tempo bom, né? Que é bem bom. Nossa, muito legal. Legal. Laboratório. É porque eu achei rápido ele narrando, então. Esse tem áudio. Chega por conta da gravação. Da gravação tem áudio também. Até Agora- pra essa frisada nova, o outra tempo. área agora. Excel, que Beleza. Hoje, é sexagem de hoje o sêmen. ponto de coleta agora da ABS só é Uberaba. Nós temos Ó, todos em parceria Tá. com a CRIO, né? cara, você aqui no laboratório, ninguém mexe Então no toda celular. a pra ABS você. sempre criou. ABS e CRIO. Tá. No coleta de sêmen no Brasil é Uberaba e na CRIO. Que legal. Todos em parceria. Quantos touros tem lá na CRIO? Na CRIO, eu acho que hoje deve ter entre 10 a 12 touros ali. Não bastante. Não querem mais um? Estão sempre buscando. Tu sabe que eu digo, né? Agora com o Vasco. Touro bom a gente não deixa passar, né? Às vezes perde. Vamos falar do Vasco, nosso agronauta. Yara, eu só fazer nosso agradecimento aos apoiadores. Boa, Não precisa boa. nem a muito gravação bom. hoje, eu só vou relembrar aqui, ó. Não comentamos ainda, mas a revista Pecuária Sul, que é a nossa apoiadora também, nos deixou, inclusive, aqui a Carol e o Paulo ontem nos entregaram vários brindes. Então a gente vai fazer aqui um sorteio, depois o pessoal vai entrar em contato ali. O Felipe tá aqui nos prestigiando, já vai ganhar um kit de revistas aqui que a Carol deixou. E aqui mesmo dentro da revista nós temos o nosso anúncio e temos todos aqui a Affecton, a Cotrijuc, a ABS, nossa apoiadora, a Datamar, já mencionamos, o Frigorífico Silva, a Telechei Bastos, Leilões, Ouro Fino, Saúde Animal, a revista que está aqui já, a Brasão, falamos, e a Propec também, a Propec Nathalie, também a nossa apoiadora. Então, um agradecimento especial aqui. Toda a turma. Falar para todo mundo. Exato. E podemos visitar todos, né? Sim, Todos vamos, os stands aqui. vamos. Telechei Bastos tem stand Pedrinho aqui. Bastos estava conduzindo o leilão ontem, conduziu outro na Brancos, né? Sim. Da Noite dos Campeões. Tá por aqui. Eu vou indagar para ele, o martelo dele tem velocidades variadas. É. Às vezes ele bate aquele martelo rápido. É. Pra lançar. E Não. às vezes ele fica. Curioso isso aí, eu quero entender Vamos. da comercialização e a velocidade do martelo. Tem relação. Então, temos Tem aqui relação. isso. Um agradecimento aos apoiadores. E o nosso ouvinte que está aqui, nós não vamos entrevistá-lo para ele dar uma palavrinha para nós. Puxa a tua cadeira. Eu acho que ele poderia dizer quantos episódios, na verdade, quantos episódios ele já ouviu, Eu já vou presentear ele aqui. tá? E tu vai dar o presente para ele e ele vai dizer assim, o que ele acha, o que ele vê na gente para ficar assistindo essas loucuras, né? Explica, Lívia, quem é o nosso ouvinte para a turma que nos assiste, né? Tá bem, vou deixar o Felipe então se apresentar. O Felipe já me conhece a Ana Doralina também, pessoalmente, hoje tá conhecendo aqui mais os agronautas. Obrigada, Felipe. Tá aqui. Olá, eu sou Felipe Pimpão, eu sou de Curitiba, a propriedade da família fica em Água Doce, nos Campos de Palmas, na divisa Santa Catarina com o Paraná. Área de altitude, campo nativo, 1.300 metros de altitude a casa, chega até 1.400 dentro da propriedade. É uma propriedade de cria, então eu gerenciei a propriedade por vários anos, daí a gente passou pela sucessão familiar e fomos para as outras atividades. Eu
tenho passagens por empresas de agricultura de precisão, meu hobby é trabalhar com ciclismo e cheguei ao nível de trabalho em Jogos Olímpicos e tudo mais. Mas estou sempre na estrada, estou sempre escutando o Agronautas, várias dezenas de episódios, eu perdi a conta e faz muito tempo. Ah, eu acho que o que é mais Desculpa, meu interessante. filho, esse episódio que nós estamos é o número tal que o Felipe está conosco. 95? Acho que você já não. 95 é o nosso episódio do Expo Inter. Pelo menos uns Vamos 60%. interromper. A Água Doce é parecido com os nossos campos em cima da serra? Sim, muito, muito semelhante. Afloramento de basalto, profundidade média de solo de 18 centímetros. Passa pelo mesmo processo de migração de campo nativo para lavouras de batata, como aqui nos campos perto de Cambará, que depois se tornam soja e depois viram um passivo ambiental importante. Dá para dizer que é um Ah, pouquinho melhor no sentido de ter mais solo disponível, mais agricultura, em relação a Bom Jesus, em relação a né, Alpine? é realmente muito semelhante. É, É. eu A área, pensei lá, me parecia que tinha mais agricultura a lá, área da mais fazenda, intensivo lá. a área da fazenda já fica na borda, então é um terreno bem mais dobrado. Tá próximo do E Grupo AM? sim, Ah, tô bastante entendendo. próximo, ao lado da Villaggio Grande, da vinícola. Então, sempre tive parceria com o pessoal do Grupo AM, já usei touros deles na época que eles eram voltados mais ao processo de cabanha, e é uma região muito forte em produção de terneiros, né? É Ó, uma A feira, Maurinho Maciel e o nome da filha dele. Mandar um abraço. a Maria Rita, E a Maria. o nome da Ó, minha se nos filha. ouve, eventualmente. companheiro Se de nos ouve, cavalgada. não recebeu abraço. Não, ouvem com Não vai certeza. acontecer nada, né? É, Não vai acontecer nada se não nos ouve. E é uma região muito conhecida pela produção de terneiros, então a gente tem várias feiras durante o ano, a gente está com 5 feiras permanentes durante o ano na sede do sindicato, que tem Água Doce. em Água Doce, que tem o seu parque próprio e tudo mais, então eu E é cresci muito nessa lida de valorizado sindicato. o terreno Muito. da Paraná. Se não é a feira com o melhor valor por quilo do país, o mais alto, né? É a segunda do ano. Então é E sempre, o Dom principalmente. disputa com quem? Com A o gente, Cal? a gente disputa com dois vizinhos e Coronel Vivida no sudoeste do Paraná. São as Ah, duas do principais. Paraná. Isso. Pra cima. É a região limítrofe, né? Então, a tese da minha graduação de administração com ênfase em agronegócio, feita na Atlas, aqui de Passo Fundo, foi justamente sobre o efeito da queda da barreira sanitária da febre aftosa, como isso alterou o fluxo de gado e também o fluxo dos valores nas feiras, né? O palco da discussão foi justamente as feiras, porque isso mexeu bastante Tu na. concluiu esse trabalho? Tu tá se Sim, fazendo? concluí. E em resumo, a conclusão. Em resumo, a gente teve sim um impacto, a gente nivelou os valores mais, a Santa Catarina perdeu um pouquinho da relevância, porque agora com acesso ao gado, Facilitou esse isso, fluxo o pessoal de pode buscar um gado valores mais da barato Catarina. no Paraná e levar para Santa Catarina. Aumentou a competitividade. Aumentou muito a competitividade, o pessoal ainda não se tocou de que dá para comprar terneiro muito barato e de excelente qualidade genética aqui no Rio Grande e levava tanto para o Paraná quanto para Santa Catarina. Mas é Isso um está fluxo começando que a o Caju é acontecer. muito experiente nisso. Porque há muitos anos já ocorreu, né, Caju? E alguns anos mais fortes, outros menos. Não, do Terneiro Gaúcho para Santa Catarina, o Paraná. Isso ocorreu É, muito já. a gente E eu tinha. acho que os anos que tem menos é a questão de viabilizar, né? Isso. Tem as perdas que ocorrem do processo, Antes o da, transporte, etc. antes da barreira da febre aftosa, porque Santa Catarina foi o primeiro estado livre de aftosa sem vacinação, então o gado não podia ser vacinado. Então, para um caminhão cruzar, por exemplo, o gado gaúcho ir para São Paulo, ele tinha que ser lacrado na entrada do estado e passar por mais uma inspeção na saída do Seria um estado. corredor, né? Era um corredor, então ele não podia parar dentro do estado, tinha toda uma legislação quanto a isso. E isso barrou bastante a comercialização de gado gaúcho para outros estados, principalmente gado catarinense, porque a gente vendia para muita gente. A fazenda da minha família era uma cabanha de gado caracu. Caracu. Olha só. Mas tanto que as matrizes que eu trabalhei a vida inteira sempre foram caracus com semizangos em cima. E a gente teve um problema muito sério, porque uma vez que fechou a barreira, ficou muito interessante para se a gente levasse gado para outro estado, porque o pessoal sabia que a gente não podia trazer de volta. Uhum. Então, a gente perdeu o mercado, porque a gente estava num risco muito grande, o pessoal não dava lance no leilão para comprar na beira do caminhão, só para a gente não ter o É custo que de teu gado trazer o é animal de vendido. volta. Pra Aí, alguém, né? exato. É vendido. Porque se chegasse a vacinar, não É, entrava de volta, claro, ia abate, terapia do claro. rifle e tudo mais. Então, essas movimentações foram bastante importantes na estrutura do Sul, e eu estou bastante curioso para ver o que vai ser do país inteiro agora, com uma área livre, com trânsito livre Uhum. entre todos os estados. É um risco bastante grande, vocês já trataram disso. Falamos, sim. É uma questão Sem acessibilidade. econômica que para o bovino eu não vejo ser sim tão importante, mas ela é vital para o suíno. Porque lembrando que febre aftosa pega todo animal de casco Uhum. aberto, Sim. e a grande razão, na verdade, é o acesso de mercados do suíno,
Então precisava segurar o bovino também sanitariamente. Foi bom tu comentar isso, porque o segmento, bem que a ABS trabalha, e que o expositor da Expo Inter, né, que é o reprodutor, né, ele é muito impactado por isso. Vamos dizer. Os touros centrais, há pouco tempo, eles não podiam vir para o sul mais. Né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul não podiam recebê-los, agora podem. Isso vai fazer um rearranjo do fluxo do touro central e um rearranjo da possibilidade de comercialização genética, né? Matriz, doadora, touros que voltaram a ter maiores possibilidades aí de trânsito. É um tema bem interessante. Isso, que afeta bem o nosso e faz uma diferença bastante grande. Eu acho que um ponto que é muito importante e pouco se comenta, e para vocês da ABS que trabalham com sêmen, comentaram, né, de que toda vez que tem uma elevação do preço do terneiro e do boi gordo, tem um volume de venda maior do sêmen. Mas, na verdade, se a gente faz um estudo em cima do ciclo pecuário, e o cerne do estudo do meu TCC é sobre o ciclo, o momento certo de você investir, seja na fertilização no teu solo, na tua pastagem, ou nas tuas matrizes, principalmente para quem vai produzir uma F1 e depois abater o F2 e tudo mais, esse momento é, na verdade, no início da subida do ciclo. Porque você consegue comprar com bom preço, vale a pena ter esse animal em casa e você tem todo o aproveitamento dessa genética quando o valor está realmente alto. Você consegue fazer o teu caixa para o período da baixa do ciclo feito na subida e não no pico. Felipe, No pico então, quase ninguém ganha dinheiro. Tu sugeres que seja feito ontem, ponto. Hoje. Sim, o momento estamos certo de ter comprado sêmen, fertilizante e tudo mais, o melhor deles foi ontem. Ainda é um momento bem importante. Durante a Expo Direto, vocês falaram de outras feiras, né? Durante a Expo Direto houveram várias discussões bem interessantes, inclusive com a Lígia da Grifato, que também já foi entrevistada aqui, ou com o Roberto Barcelos, e falaram muito do ciclo pecuário, e mostraram isso na Jornada Nespro, também mostraram isso, que a gente está já na parte da subida forte, logo mais essa subida acaba, então façam seu caixa, invistam nesse momento, porque ainda vale a pena. Mas Felipe, eu queria te dizer só um ponto, tá? 100% de razão. Mas o meu lado comercial falou mais forte agora e como anfitrião. Claro. Sim, à disposição de falar, mas na ABS ainda o ontem tá valendo hoje. Claro. Então, Expo Inter, aproveita as condições que tá. E é isso que eu ia até levantar a questão. O interessante do sêmen, diferente do terneiro e da matriz, é que ele não tem tanta oscilação assim de preço. Verdade. Então, eu tô com dinheiro porque realmente o boi tá pagando mais e eu tenho o cilindro em casa, eu posso estocar esse material. Não é um material com uma validade tão curta assim. É um investimento durável. Que a genética, além de um excelente custo-benefício, né, ela é um insumo permanente e cumulativo. Né? Exato. Então, não se perde, né? Independente do ciclo pecuário, do quanto o produtor está mais capitalizado ou menos para investir, intensificar mais ou não, a genética está ali, está pronta para... Né? Então... E é o momento de uma alta de ciclo aproveitar para gastar naquele sêmen que você sonhava e ficava, mas não sei se vale a pena todo esse valor. Gostei da tua colocação e aí traz algumas revisões, assim, reflexões. Para poder fazer essa ação, essa tomada de decisão, esse investimento abaixo no início da alta, que é o que nós estamos agora, né? Pressupõe estar capitalizado. Estar capitalizado pressupõe boa gestão financeira. E me dei conta que nós não temos um banco nos apoiando. Boa, Seria boa. também um Também. perfil de empresa, né? Ou uma cooperativa de crédito, né? Seria uma... Seria bom tê-los mais próximos de nós. Sim. E na atividade genética, o banco muitas vezes é a central. Porque ela oferece prazo. E quando se dá prazo, tu está financiando a atividade. Não é verdade? As empresas... oferece parcelamento. Muitas vezes tu tá pagando parte daquele sêmen, a vaca já tá prenhe, ou tá pagando parte daquele sêmen e tu já tá vendendo desmame. Então é uma atividade que ela é muito facilitada. É fato isso, não é propaganda, né? Ela é muito facilitada. Quem compra adubo sabe, para te carregar o adubo tu tem que pagar à vista. E tu agora tu vai comprar genética ou um insumo de reprodução, muitas vezes tu consegue, no nosso meio, ter formas que te financiam, que é importante, né? E que usualmente é mais interessante que esse do banco. Fernando, tu levantasse bem a questão do capitalizado ou não, né? Hoje a gente poderia voltar a um assunto que é como está capitalizado o nosso produtor gaúcho? Parece que não, né? Parece que não. Então nós estamos enfrentando agora
uma Expo Inter voltando assim a milhão aqui de entusiasmo e tudo, mas a situação financeira não está das melhores, né? E aí eu vi algumas palestras assim e comecei a me dar conta de coisas assim que muitas vezes a gente não diz nos nossos episódios básicas, que é o seguinte, vamos falar de pecuária, né? Porque o nosso agronautas são Mais da pecuária. mais da pecuária, né? E a gente vê o seguinte, chamando a atenção, o agricultor, na hora de comprar, vai o nosso interesse aí, tá, Marcelo? Na hora de comprar a semente ou adubo, ele não economiza. Ele compra a melhor e o melhor adubo. Ele não economiza, porque ele sabe, se ele não investir naquele momento naquelas coisas ali, ele não colhe lá adiante. Ele não colhe, ou colhe mal. Ou colhe uma mal. variedade específica para aquela situação, para aquela janela de plantio, para aquela altitude. E no caso da pecuária, não é bem assim, né? O sêmen talvez entre num pacote o mais barato, né? Vou falar do sêmen. O touro nem compra, nem sai para comprar touro, ele usa o seu próprio que ele produziu. Depois, mas peraí, eu já fiz 5 anos de ATF. Agora eu já posso pegar um filhote lá da fulana de tal que nasceu, gostei, achei bonitinho e vou com ele, né? Então a gente vê assim que como a mentalidade do investimento, o Felipe falou do investimento, a hora de investir, né? E agora está na hora de investir, né? Pelo amor de Deus. Claro, mas aí a gente vai lá e vê que o cara está descapitalizado. E muitas vezes a pecuária, ela se torna uma opção quando a perspectiva da lavoura não é boa. Ela se torna uma opção. Bom, então já que o arroz não está bom o preço, já que nosso estoque está enorme, já que a soja baixou para burro, será que eu vou ter resultado naquela gleba de terra que eu tenho disponível? Talvez não. Talvez se ele investir numa pecuária eficiente, como a gente sempre está propagando aqui, talvez ele tenha mais segurança e mais retorno. Então eu quero agora aqui aproveitar, não sei quando esse episódio vai ao ar, que as pessoas vão lá buscar um sêmen de qualidade e quiçá um touro de qualidade. Um touro de alta genética. Expo Inter também junta todos os programas de melhoramento genético, lançamento de sumários, muita informação técnica, né? Então, ou seja, a gente falando de tecnologia aqui hoje, todas as características de carcaça, de resistência a ectoparasitas, de pelame, características de adaptação, que são todas de alto impacto econômico, estão todas à disposição, informação, e as pessoas que coletam os dados, as pessoas que geram essas informações. Então, é um momento também de muito conhecimento técnico aqui dentro da Expo Inter. A Yara falou das palestras técnicas. Marcelo, e tu falasse das características que o pessoal busca, e a gente estava conversando aqui antes de começar o episódio, que hoje baixo peso ao nascer é uma busca enlouquecida, né? Por conta do quê? Uma pecuária evoluiu, começou a trabalhar com animais mais novos na reprodução. Nós temos um salto, eu acho, tecnológico, ciclos curtos, 14 meses, FIV, todas essas novas tecnologias implicam em um animal com características de baixo peso nascer, porém desempenho, como é que é? Curve bender. Explica aí para nós, Marcelo, o que é isso? Geneticamente a gente tem esse termo curve bender, que é vamos dizer assim, que torce a curva, né, o normal, né? Então, assim, a gente tem correlações de características. Então, o peso ao nascer, se é baixo, entende-se que uma correlação direta seria o peso de desmame baixo, o peso humano baixo e um tamanho adulto baixo. Quando a gente fala o curve bender, é que ele torce essa tendência natural, que é um peso ao nascer baixo, porém um alto peso ao desmame, um alto peso ao ano e sem um peso exagerado adulto. Então ele faz aquela correlação, torcer a curva, né? Então esse é um touro super moderno e que somente com a variação genética que se identifica isso. Somente medindo, coletando dados. Escuta, e tu sabe onde encontrar esse tipo de touro? Onde será? A comunicação Até da GAPS. Até lá. Parece, eu ouvi falar. Mas com os Telechei Bastos também, pode vai lá no Telechei Bastos Com certeza. e eles vão indicar. Agora, esse caminho. terneiro que nasceu leve, ele não vai chegar num alto peso de desmame e
um alto peso ao ano se não tiver uma excelente suplementação Da Brasão. mineral. Brasa. Da Brasão. E da Ó, nós Cotrijuque. E da Cotrijuque com a, Da e da Cotrijuque com a ração. Verdade. Não vai chegar na O professor terminação. Ricardo, que não está aqui, ele tem uma expressão que ele usa que é boa. Essa coisa das verdades absolutas, né? Sim. E na Expo Inter, e eu não gosto dos mantras. Mantras são essas coisas que a gente repete. Veloso sempre é polêmico. Não, Sempre, não, sempre, não, não. sempre. Foi a cereja do bolo. Fala que- Não, ele é a cereja do bolo. Nesse assunto de você, a Expo Inter tem um mantra que eu não aprecio. É o touro mais pesado da Expo Inter. Ah, não, isso aí Mas é um já é mantra. ultrapassado, é Isso é ultrapassado. capa de jornal. Mas isso é ultrapassado, Isso é matéria. E eu não estou dizendo que esses animais não sejam bons. Eles podem ser. Mas não é uma boa métrica. Com certeza o que touro não, mais pesou uma pesado da Expo Inter, tonelada. tá? O que você falou. O que nós queremos é que os animais tenham potencial para ganhar muito peso da desmame, muito peso da idade X, que é 1 ano, 18 meses, e beleza, e vou parar. E esse mais pesado, talvez não seja esse que ganhou muito peso no desmama, e ele aos 3 anos e meio, aos 4 anos, ele atingiu 1.500 quilos, e isso nos diz nada. Mas é uma repetição. É bonito, né? Ah, foi 1.300, foi 1.500, foi 1.400. E, eventualmente, a pista de julgamento também nos leva um pouco para essa visão ótica. E aí, a pista de julgamento ela é maravilhosa, mas eu conversava com o doutor Eduardo Linhares ali, na tenda, ele estava na tenda assistindo ali o julgamento e me chamou, Veloso, bonito, gato, maravilhoso, mas tu sabe que às vezes isso nos confunde um pouco. Ele comentou, o doutor Eduardo, assim, Sim. e eu entendi o que ele quis dizer, que às vezes a gente se entusiasma tanto com algumas coisas, e escolhas, e premiações, e destaque, que a nível de produção podem Não, estar parece bem que estão alinhadas, desconectadas. podem estar alinhadas ou não, mas Veloso, eu vi com esse mantra, touro mais pesado da Expo Inter, talvez não fosse uma frase para seguir repetindo por muitos anos. Sim. o cavalo de corrida que corre mais é o melhor. A vaca que produz mais leite é melhor. O gado, a gente já aprendeu que não é o mais pesado, né? E eu não acredito que a exposição, ela seja, eu não creio assim, né? Que ela seja o indicador de o que tu tem que usar. Eu acho que a exposição é para mostrar o potencial que tem cada raça e que os departamentos técnicos de cada raça tentem colocar na pista uma tendência de mostrar animais, como tu está falando, balanceados, né? Animais que sejam bonitos, equilibrados, bons de estrutura, funcionalmente corretos, bom prepúcio, mas que não sejam exagerados do ponto de vista de peso, porque isso não vai ter eficiência no campo. Mas, Caju, agora deu a deixa para eu ter que falar mais um pouco. Mas, assim, as tecnologias biotecnologias da reprodução, hoje, elas têm um alto impacto e a gente consegue falar, um dos temas que eu tenho mais explanado, né, vamos dizer assim, e explicado muitas vezes, que é o plano genético, que é definir o que cada vaca da fazenda deveria parir, que tipo de produto. E aí, quando a gente fala isso, parece uma coisa meio mirabolante, assim, tal, mas não é. Hoje é muito simples, que as biotecnologias elas estão disponíveis. A mensagem de sêmen com a produção de embriões, hoje, inclusive para uso de rebanhos comerciais. Eu sei que não sei se é uma realidade. O uso do cruzamento, sim ou não? O uso do cruzamento e o uso de linhagens maternais e terminais. Então, a gente hoje, assim, ó, fala a vaca, o cavalo que corre mais é o melhor, a vaca que dá mais leite é o melhor, e o touro que põe, o animal que põe mais carne também é o melhor na terminação. Mas não é a vaca que a gente queria. E a biotecnologia de reprodução, hoje a gente consegue atender esse desejo, sim. A gente tem linhagens terminais para que, sim, o que produza mais seja o melhor. Só que, claro, tem que ter o cuidado com toda a reposição, que vamos dizer assim, é o grande patrimônio dos pecuaristas, são as vacas que ele tem. Né? Então, a vaca ideal para o teu sistema de produção, para o teu objetivo, isso é que faz o sucesso de quem tem uma alta produção e quem está ali na dificuldade. Marcelo, tu sabe que esse é um tema apaixonante, né? A pecuária, o tipo animal. Tu tá falando assim do tipo animal vamos supor, de um boi, de um novilho que tu vai levar ao abate, e o tipo animal de uma vaca que muitas vezes ela vai para um lugar, para uma área de segunda linha,
termos de, né, é expulsa, todo mundo fala, a vaca vai para zonas marginais. Claro que isso não é o 100%, não é a verdade absoluta. Tu pode ter um processo de produção que a vaca tem toda a sua prioridade em termos de oferta forrageira e tal, mas é o mais frequente. mas o mais frequente, isso já foi até muitas vezes criticado quando a gente fala, geralmente as zonas marginais, a melhor máquina para converter pasto grosseiro em carne é uma vaca. E aí vai a vaca para lá. E essa vaca, quando vai para uma zona marginal, ela não pode ser uma vaca muito exigente. Ela tem que ser uma vaca que produza Se adapte terneiro, bem que se ao adapte ambiente, bem, ao essa ambiente. adaptação. Isso que é Muito bacana, isso é importante. por isso que é apaixonante. Ou seja, o modelo vaca muitas vezes não é igual ao modelo novilho, né? O modelo do animal de Com certeza. terminação. Então isso Eu é. entendi, posso tentar simplificar, Marcelo, entendi o que o Marcelo falou, a linha de raciocínio, é que é o seguinte, o produtor lá tem 500 ou 1000 vacas, ele pode usar em parte delas uma genética do touro, do sêmen, para fazer novilhos e novilhas que vão ter 20 arrobas acima de carcaça, e outras vacas que vão usar uma linha maternal e que vão deixar matrizes muito eficientes na reprodução e matrizes que têm condições de, no futuro, fazer novamente esse novilho ou essa novilha para abate com as mesmas 20 arrobas acima, que aparentemente são coisas incompatíveis, né? Mas como é que eu vou ter uma vaca no campo de 450 quilos e fazer um novilho no abate que tenha 650? Porque a gente tem assim, a coisa também do qual é outro mantra, mas que tem sentido campeiro, né? O peso adulto da vaca é próximo do peso do novilho no abate. Se a gente usar sempre a mesma genética e o mesmo plano de alimentação. Agora, se eu usar um plano genético diferente e um plano de alimentação que já ocorre, né? O alecrim ele vai para um sistema de produção e a recria terminação para outro, eu posso ter esses animais tão diferentes, mas de forma planejada e preparada. Mas aí também não adianta tu querer te preparar e reservar o hotel no dia. Tu tem que te preparar e planejar. Não, tu não. Tu escolhe as vacas antes, entendeu? Eu não ia ficar até tarde, Veloso. Ah, A mas- programação foi. Não é Não, o. mas eu só lembrei das dificuldades hoteleiras da Expo Inter. Por que que tu Tô sentiu mexendo algo? contigo. Não, É? tô brincando contigo. É isso que tu quis dizer, Marcelo? É mais ou menos isso aí. Ah, eu simplifiquei. É essa, né? E olha quanta coisa a gente levantou aí, quanto subsídio, quanta oportunidade de tecnologia, de aplicação tecnológica, né, que surgem Essas que a gente- conversas. Quanta que são informação- necessárias para a gente chegar quanta lá. informação que a gente Então, sai daqui pensando é- no Skype, talvez quem nos ouva. Ouça. Ah, eu quis deixar eu quis deixar uma. Claro, Legal. é isso aí. Não. Aqueles que nos ouvem. Isso. Talvez, né? Tem alguns assuntos. Olha, aqui é um assunto que eu devo dar uma busca, né? Que é bom Perfeito. no português, Alguém que tu da é top empresa no pra me português. orientar, me auxiliar, Tu lê. buscar leitura, buscar literatura, buscar academia. Então, parte da nossa conversa é Tem muito Pra isso? a desenvolver, né? muito bem, muito bem. Eu quero só fazer um agradecimento, que agora eu olhei ali pro rostinho da Carol, que a gente tá com uma parceria aqui desse casal, da Casal Carol 20. e do Igor, que estão fazendo aqui a nossa gravação, captando o nosso áudio, e foi assim, de pronto, né? Falei ali com o Igor, a gente vai estar lá na Expo Inter, Obrigada, precisamos de um Carol. apoio. Que bom. Então, muito obrigada, pessoal da Vital Marketing. Não. Muito obrigado. Não, mas não tem nenhuma, como é que se diz, aquele streaming, aquelas. Não, nada. Não, é eles que vão providenciar. Como é que chama esse? A Carol e o Igor vão nos passar depois a gravação, o áudio, a gente vai colocar no nosso YouTube, no Dá Instagram. um oi, Carol, vem aqui. Estão fazendo a Dá captação. um oi, Só- Carol. só Dá um do oi. áudio. Do áudio e do vídeo também. Do vídeo. Vídeo, Olha aí. vão aparecer. Vão! Interessante o que fez. Vai aparecer. Beijo, mamãe. Ah, Tudo. Vamos. 100 edições, né, Carol? Vamos deixar. A gente vai Cortes. Tua viagem pra BS, tudo filmado. tudo filmado. Fui lá em Uberaba. E agora no teu videozinho. Não, olha, sério, eu até na hora não comentei. O interessante foi o que eu fiz pouco ali. Que é essa possibilidade de olhar para todos Isso.
Isso é Eu vi um 360 vídeo. O Batatinha veio, teve um vídeo. Sim, é Mas legal. é muito interessante. É Ver os como bastidores. que eu tava dentro do carro elétrico, tu pode olhar pra trás e ver que tem aquela pessoa distraindo o telefone, entendeu? Sim, sim. Dizer, cara, larga isso aí, cara, olha o estouro. Sim. Mas assim, Quem um vídeo- será o cara do telefone, hein? Mas tinha uma pessoa ali. Tá fazendo as provas. Vê se tem crachá, e se tem crachá, é um cara. Eu acho que era distante. Ah. Tava com a camisa da empresa. Agora, Eu menos vi mal, que né? distraído. Ele foi lá olhar o estouro e tava ligado. Pô, bom. E o Veloso, Ah. tem que ser numa cadeira dessa aqui giratória, tu tava com Ah, parte do perfeito. recurso, tu tava Parte do limitado. recurso é contigo. giratória pra tu Isso, fazer o isso aí. todo, assim, Aí, ó. aí. Tá, mas é uma experiência legal, é Muito bacana. Muito bacana. Yara, queres comentar mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Eu acho que convidar o pessoal, quando o nosso episódio for ao ar, já vai ter passado a Expo Inter, mas eu acho interessante nossos ouvintes nos escutarem e falarem também a opinião deles, o que acharam da nossa da Expo Inter esse ano, os pontos Claro. positivos, negativos, que a gente pode depois levar no episódio. Eu acho que é uma ideia boa também. Eu acho que uma coisa que tem que ressaltar é a parte viária, né? Como melhorou. Isso a parte Viárias, rodoviária. estradas, acessos. muito, Isso aí verdade. evoluiu muito. Verdade. Hoje a gente acessa sem Até por cruzamento. trás, até por E tem trás até a... não sei se vocês viram aqui no Portão 10, tem uma experiência pra quem não conhece a Na área rural, 116, tem um como é? trechinho de chão ali, né? Que tu vem e sai da... Desvio. Tu pega um trecho de chão, que é pro cara ter uma noção como é que é o rural ali. Tu vai embaixo do viaduto ali. É uma experiência também. A rodovia do parque antes não tinha, né? Expo Inter Experience. Mas né? ali tem Dá pra cruzar ali? Claro. tem um pega-ratãozinho, às vezes tá Claro. aberto, às vezes tá Não, fechado. só tá fechado quando eles estão com a máquina ali trabalhando, senão tá liberado. Ah. Eu não sabia que podia cruzar Te ali. mostra, vai, Tem os desce. desvios que tu... Aquele que entra digamos, lá pro Criolo, só Isso, que ali antes do viaduto tu vai por baixo. isso. Eu sabia que tinha, mas eu achei que tava... Isso é uma Fechado. pegadinha. Só uma dica, né? Entendi. Não vai pelo viaduto, que aí não tem... Não, seguro. Tá. Das minhas considerações finais que eu queria trazer é que aqui nesse Expo acho que tem, além de ser muito da nossa pecuária sul, né? Tá terminando. Apesar de ter gente de todo o Brasil, estrangeiros, mas assim, eu acho que era o nosso grande momento aí das raças europeias, né? Uhum. Raça britânica, sintético, tá todo mundo aqui, né? Ele comentou do caracu, a gente vê uma retomada interessante do charolês, outras raças, então Uhum. é um palco muito importante desse nosso trabalho, isso, das raças europeias. E, como eu integro as BIA, o último relatório das BIA, que é o primeiro semestre, mostrou alguns indicadores interessantes, que a venda de semi-corte cresceu algo em torno de 7%. Então, semi-corte, o insumo da pecuária, né, subiu, né? Esse início de ciclo que falasse, né, Felipe? Mas um destaque que eu dou interessante é que a venda dos taurinos, que é esse nosso produto aqui, cresceu mais de 25%. Retomado. Ah, Tem uma retomada Taurino muito mesmo. importante de taurinos. Só a raça Angus no primeiro semestre cresceu em mais de 500 mil doses. E por isso as empresas estão aí. E por que tu acha contratando tão grande o touros taurino Angus. comparando, Veloso? Por que tu acha os taurinos esse número tão maior? Essa retomada, Dos eu taurinos, relaciono que é uma retomada na cria. O na produtor cria. quer produzir mais bezerros, mais pesados, mais valorizados. Aí uma das formas de fazer isso é combinando a IATF Com com o taurino. o cruzamento. E daí eu vou ter um bezerro mais pesado no cruzamento e potencialmente um Cruzamento. bezerro mais valorizado, que o bezerro cruzado tende a ser mais valorizado. Então isso é um dado assim objetivo, primeiro semestre, que confirma. E nacional, Isso, é um até dado nacional, tá. Não, confirma porque eu tava que pensando nos isso- carrapatos, eu tava pensando nos taurinos, eu já pensei. confirma que isso está ocorrendo, momento de retomada de taurinos. 2, a gente fez, junto com a DBO, primeiro ano de um levantamento de novos touros em centrais, o 10º ano dos maiores vendedores de touros taurinos do Brasil. Esse primeiro levantamento de touros centrais, que pegou um ano fraco, novos touros em 2024. Número redondo, 120 novos touros taurinos nas centrais. Então é interessante, né? Uhum. E a maior parte desses 120 touros é produzido por nós que estamos aqui na Expo Inter, Cabanhas, Rio Grande do Sul. selecionadores. Sul do Brasil concentra mais, mas a gente tem também criadores da raça Brangos, da raça Senebol, Caracu, São Paulo, outras regiões, né? MS, Paraná. Bom, mas é uma demonstração interessante de... E no mercado gaúcho, tem algum dado mais específico? Assim, Tem, porque a gente vai ver que esses fornecedores desses 120 touros
uma grande parte está no sul. Tu vai ver lá, olha. Eu digo, mas a esse venda de touro é sêmen. Gabi, esse é pitangueira, esse é cabanha azul, tradição Sabe por azul. que eu te pergunto, Veloso? Pela questão do Diga. carrapato no Rio Grande do Sul, Sim. né? Esse número taurino a nível Esse nacional. número taurino, Mas e a nível gaúcho? nós temos nos relatórios das guias, a gente consegue olhar a evolução do número de doses e das raças. Tá. E das raças há sim um momento de crescimento dos sintéticos. Sintéticos. É um tá. Mas é sintético. interessante que o comentário da Yara, porque é impressionante não vou dizer assim em volume de doses totais, mas o número de interesse de criadores gaúchos pela genética zebuína, mais especificamente o Nelore. O Nelore é uma raça que evoluiu muito nos últimos 10 anos, um Nelore Eu sou moderno, uma. produtivo, e que estão Sim. fazendo o F1, Já. vamos dizer Sim, assim, fazendo invertido, 50, né? exato, O Nelore tá. na vaca britânica. É o que eu vou fazer esse ano. Bom, mas os dados que eu queria trazer assim, é que são muito positivos. São dados mesmo que nos sinalizam isso, né? E tem muito a ver com o nosso negócio aqui, né? Eu até agradeço que a DBO assim, fez essa publicação agora, porque é relacionado à Expo Inter, né? A gente pode colocar como dica, Veloso, né? O relatório, a gente coloca ali na Como legenda dica. desse Sim. episódio. Não, e agradecer, Claro. vai agradecer como quem realizou o levantamento, que as centrais mandaram seus dados, e os vendedores de touros, que por 10 anos também nos mandam seus dados. Alguns, eu noto que quando parece que a sua venda reduz, eles descontinuam a participação no levantamento, porque é adesão voluntária, né? Uhum. E nesses 10 anos, né, Caju, a gente tem um destaque que tem que ser ressalvado, que o maior vendedor de touros taurinos do Brasil manteve-se nos últimos 10 anos a H, com várias raças Legal. predomínio de brancos. O segundo maior vendedor de taurinos, já há alguns anos, mantém-se a Pitangueira, com a raça Braford. E depois há uma, vamos dizer, uma alternância ali, do número 3, 4, 5, mas o grupo aí, vamos dizer, está bem mapeado hoje quem são esses, dentro os top 10, são empresas que estão muito anos dedicadas a isso, com muita continuidade, porque esse negócio de genética, às vezes ele parece meio simples, né, Caju? Ah, mas eu vendo um touro e ele vale 2 ou 3 novilhas. Onde come uma vaca geral, come uma pura. É uma super simplificação da coisa. Demais. Demanda, Simplificação demais, mas as porque pessoas vendem um pouco isso como uma facilidade e é uma verdade Que- parcial. Porque tem muitos outros, né, fatores e competências necessárias para estar nesse mercado de reprodutores. Bom, pessoal, eu, assim como me deram hoje na falta do nosso coordenador, a falta que não fez falta, né? Vamos combinar, né? Nós Não, estamos. sempre Não, faz. peraí. Nós Sempre faz. estamos 4 aqui com o pessoal da IBS, com o nosso ouvinte aqui, e já não tem mais lugar, e nem tinha lugar para se expressar tanta coisa. Eu acho que Verdade, tomamos então conta, né? matou a pau. Tu vai terminar esse episódio, viu, querida? Assim, ó, mas assim, ó, eu queria dizer que essas notícias, Você termina. no final, alentadoras, elas são muito interessantes, sabe? Eu gostei muito dessa tua ideia de terminar, então, o nosso... Sempre com notícia boa, que a coisa vai melhorar, né? Então, eu gosto muito disso. E eu queria, assim, nesse sentido, assim, de otimismo, nessa vibe, passar agora para a Yara, que ela é agora uma menina de 50 anos, tá? Muito orgulho. E que fez, então, completou, e eu achei a ideia fabulosa, e eu agora, provavelmente, eu vou festejar meus aniversários para ter mais pessoas aqui na Expo Inter. Boa. Tô com o microfonezinho. Vamos encerrar já? Não, mas eu encerro, então, agradecer a presença de todos, agradecer Marcelo, né? Nosso parceiro. O Marcelo é um crítico do nosso programa maravilhoso, porque ele manda os áudios pro Veloso, eu não sei se tu Isso. sabe, Não, mas o Veloso compartilha. Mas vira se eu digo para ele não compartilhar. Ah, bueno, eu sei. Agradecer ao Lúcio. Que não é atendido, né? Não, mas obrigada, Marcelo. Tu dá umas ideias muito boas, tu fala, a gente adora, né? Os ouvintes sempre participando com a gente. A crítica é sempre bem-vinda também, porque a gente constrói e aí discute internamente para ir em frente. Então, agradecer. Carol, obrigada também. A Carol é também a nossa ouvinte. Participou também de convidada, maravilhosa. E vamos seguir com nossos episódios, agradecer a presença e pedir sempre a colaboração de todos, dando ideias,
participando. E dizer uma notícia boa também, vai ser aprovada a MP agora da soja, né? O pessoal que está endividado aí, que vai entrar uma MP para liberar, estava na Farsul ontem, o pessoal estava dando essa notícia para liberar os plantios, que quem não está bem na soja, não está com dinheiro, enfim, né? A gente sabe a E situação. do 2,4-D também. Do 2,4. Mas a MP que era importante, que eu acho que isso, né, a gente como pecuarista precisa também da soja, né, Caju? Tem parceiros agrícolas que não estão em situação tão boa, então é importante que isso, né, siga para tocar o Rio Grande do Sul para frente. Era isso, pessoal. Fala, Caju, termina tu. Não, é que falou da Carol, né? Eu gosto tanto das gurias trabalhando aí. E a Carol, Carol é top. ela trabalha na Brasão do Pampa. E olha só como é o nome da função dela. Encantadora. Encantadora de clientes. E ela é encantadora, né? Pá, Ela é parabéns, uma pessoa Carol. encantadora. Siga sempre, siga assim. Ela está aqui agora. Independente do Brasil, Porque agora que ela está de licença. licença, E tá o de Igor, licença. o Igor também, tá? né? Maridão. Da Tá bom. chefiada. Obrigado, Igor, por permitir que ela. Obrigada. Um minuto. Que legal, nós fazemos um episódio na Expo Inter com um ouvinte de Curitiba. De Curitiba, olha Ah, isso. nos dá um alento. Felipe. E nos dá um alento que a gente Que tá dando consegue certo. ser ouvido ali na nossa pequena aldeia, né? Que Claro. às vezes a gente acha que só tá ali naquela... Mas Pequena só da aldeia. Curitiba, pra cima não dá. Será que não? Talvez. Mas eu fiquei também até um pouquinho chateada, porque eu vi que passou aqui alguns ouvintes que já tinham me mandado mensagem Ai. no Insta e talvez eles ficaram constrangidos. Inibidos de entrar no espaço. Mas Eu tudo vi que tinha certo. luz né? ali parado. Tá, era Mas isso. tudo certo. Chegamos ao fim de mais um episódio. E se você ficou com a gente até aqui, nosso muito obrigado. É por você que seguimos trazendo conversas que conectam o campo, a ciência e as pessoas. Gostou desse episódio? Compartilha com quem também vive o agro. Vamos juntos espalhar conhecimento e fortalecer essa rede. No nosso Instagram, @osagronautas, você acompanha os bastidores, novidades e tudo que tá rolando por trás do microfone. Lembrando que nosso podcast está disponível no Spotify, no YouTube e também no Deezer, para você ouvir onde e quando quiser. Porque aqui, Vozes Unidas pela Pecuária não é só um slogan, é a essência do que a gente constrói em cada episódio. O agro continua e a gente te espera no próximo episódio.